Oh, mas livro dá dinheiro? Não, dinheiro, se dá eu não sei. Tem que trabalhar e precisa vender. Né? O fato é, a gente colocou no mercado, através dos nossos alunos, 13 mil livros de fisiologia. Entre a coleção 1, 2 e 3. Mais um diferencial, né? Às vezes não é visando o lucro pelo livro. Eu já tinha um monte de coisa online. Eu falei assim, como é que eu vou chamar a atenção, às vezes, numa oferta da pessoa que está fazendo um curso intensivo online? Falei, deixa eu produzir um livro para ele. Mas demorou 3 anos, novamente, para produzir o primeiro livro. Entender o processo. Entendeu? Então o livro, depois, ele passa a ser até uma fonte interessante de receita. Sim. Aí você imagina, eu entreguei 13 mil livros em praticamente 2 anos. Eu mandei uma caixa para uma empresa vender e eu acho que ainda tem um livro lá. Então, assim, não dá para terceirizar pulmão. Não dá. Quem vende somos nós. Fez uma assinatura, você pode ganhar o livro, ou você quer comprar só o livro, você pode comprar. Beleza. A gente não monetiza ainda muito com podcast, né? Então, o nosso podcast, por exemplo, quem patrocina mesmo o nosso podcast, por exemplo, é a própria Farmflix. Ou algum outro projeto, como a Arena da Plantabilidade. Então, isso fez com que a nossa empresa crescesse mais de 100% ao ano. Lógico, a base era muito baixa, né, no comecinho. Mas também foi fazendo com que eu aprendesse muito com alguns erros. Alguns custaram, não foram tão baratos como eu costumo dizer, né? Mas isso me trouxe muita maturidade para entender que o Antônio, ele não seria e não vai ser um especialista lá dentro da My Farm Agro, mas eu posso agregar a novos projetos educacionais, né, trazendo a minha experiência. É mais fácil aprender com o erro dos outros, e eu já errei bastante. Então, ao longo dessa caminhada, vieram outros projetos educacionais, a qual eu tenho algum tipo de sociedade, como é o caso do AgroMasters, onde nós temos lá os 5 especialistas técnicos agronômicos, e eu, o Antônio, CPF, faz a parte estratégica, como um lançador, um educador da parte de transferência de conhecimento. Só que essas pessoas, os especialistas em si, esse grupo, eles não têm uma infraestrutura. E às vezes eu coloco uma outra empresa que eu tenho, né, que é a My Farm Marketing e Vendas, para prestar um serviço. Tá aí o know-how. Pro negócio. Sua experiência está ajudando quem não tem essa estrutura a ter uma base. A mesma coisa aconteceu com o Rafa e com o Túlio lá na questão da Grower. Grower, né? Academy também, né? E outros projetos que a gente tem por aí, né? E às vezes a pessoa fala assim, mas eu não consigo vender consultoria online. Eu falo assim, realmente, se você for vender no arrasta para cima, eu acho que não vai dar certo. Não é o caminho. Mas tem alguns meios possíveis para você reunir o público altamente interessado. Boa parte dos seus clientes estão dispostos a pagar por algo mais caro, à medida que eles percebem o valor do que foi entregue para eles, e outros querem fazer a caminhada contigo durante um período maior. Entendeu? Então, a gente faz um modelo estruturado, e é aí que eu falo para você que a seta inverte. Porque no começo, né, eu precisava pedir, pelo amor de Deus, para o especialista gravar comigo. Né? Hoje, e não quero que entenda com uma falta de umidade minha. Isso é know-how. Eu consigo escolher qual especialista eu vou trabalhar. Entendeu? Porque o expert, ele também tem pré-requisitos para trabalhar comigo. Sim. E não é fácil. Você imagina um cara louco, perturbado com a mente, né? Então, triatleta. Né? Então, louco, totalmente chapado, né, professor? Então não é fácil fazer isso. E aí a gente usa de alguns parâmetros para observar, esse cara tem realmente assim, ele comunica bem, né? Ele tem as suas redes sociais ativas, ele entrega um conteúdo, porque só querer não faz diferença. E aí tem um fator, tem muita gente querendo sair dos lançamentos, né? E tem gente que nem começou e tá querendo entrar. Então a gente precisa entender, assim, realmente esse é o momento, porque quando tava tudo represado, todo mundo tava olhando só pro online. Agora tem mais distração. Então o custo de navegar na internet está mais caro, você tem mais distrações nas pessoas, tem muita oferta de, às vezes, outros cursos, outros especialistas. Então você precisa analisar o ecossistema como um todo para você entender. Você fala assim, essa é a onda que você quer surfar? O quanto de verdade você quer, né, reduzir a sua agenda de
150, 170 palestras, entendeu? Para você ter uma consultoria, às vezes, online, você ter um tempo maior de qualidade junto com a sua esposa, com a sua família, entendeu? Atender melhor, às vezes, poucos clientes, mas atendê-los muito bem. Isso é um preço que nem todo mundo está disposto a pagar. A pessoa quer muito, ela vem, conversa, ela quer lotar a sua agenda, ela quer fazer um monte de coisa e você tem que chegar a hora e falar assim, ó, cara, não dá para fazer. E até falar não, né, até chegar nesse momento também tem que ser construído para que as relações humanas elas continuem por mais tempo, entendeu? Só que você precisa entender que, ó, isso aqui não serve para você. Não adianta colocar um calçado 39 no cara que calça 43. Não vai dar certo, entendeu? Vai gerar incômodo e vai chegar no meio do caminho, não você vai ter que tirar fora. Mas assim, ó, eu acho interessante esse processo, porque esses projetos como o Agromaster e o Grower, as pessoas vão para ter um intensivo de informação. As informações são muito boas e ajudam muito o produtor a essa história que eu falei, né, para o aluno sair subir na mesa e ver as coisas de forma diferente. E aí, para isso se transformar numa consultoria ou numa assessoria propriamente dito, para entender aqui que a consultoria você passa as direções para a pessoa e ela executa sozinha, e na assessoria há um trabalho conjunto mesmo do assessor pondo a mão na massa no desenvolvimento. Então, eu acredito que assim, num evento desse, nem todo mundo vai querer contratar os pesquisadores para serem assessor, mas vai ter ali um ou outro que vê muito valor naquilo e quer realmente mudar a chave. Sabe por quê, Antônio? Hoje, assim, se a gente falar em produtividade, quando eu cheguei no Mato Grosso, você mais novo, era 51 sacos de média por hectare. 51 não paga seu custo hoje. Só que você sair de 40, 50 para 60, 70, não é muito difícil. Agora você sair de 85, 89 para 100, 110 sacos, aí você tem que estar muito especializado, tem que estar com seus dados muito afinados para isso. E tem muita gente que tem interesse nisso. Então, acho que essa é uma oportunidade, né? E nesse processo tem pessoas que realmente se interessam em aprofundar nisso aí para dar essa virada de chave. Eu concordo e acho, inclusive, que podemos complementar. Que os principais interessados nesses modelos, às vezes, de consultoria, né? Que possa existir, ou de programas educacionais focados, por exemplo, em alta produtividade, tem que ser aquela pessoa que realmente é pé no barro. Então é o próprio agricultor buscando o conhecimento e aquele consultor que está no dia a dia com ele, no lado a lado. E a gente observa isso pelo padrão, pelo perfil de compra. A gente tem esse programa do Agromasters que está rodando, inclusive, e a primeira turma agora encerra, inclusive, no dia 15 de agosto. E a gente observa que tem uma quantidade muito grande de agricultores lá. E o que ele quer? Ele quer saber se... Eu estou falando, recentemente teve uma reunião sobre a parte de plantio. Ó, a escolha desse dosador aqui realmente faz sentido. Professor, você tem algum dado relacionado a isso? Porque é uma consultoria, é um programa lá para alta produtividade. Não estão falando de gente que tá indo mal. Porque antes de escolher, de repente, ali um melhor dosador para ver a condição do estabelecimento, eu preciso entender se esse cara não tem outros problemas lá de calcário, de solo, às vezes até de fluxo de caixa para colocar algo dentro da fazenda, para ele chegar nesse ponto, entendeu? Então ele chega lá, ele quer ouvir a opinião, mas se você trouxer os dados, isso é melhor.